Luiz? Torcendo os dedinhos, ó. Ai, ai, ai. Oi? Aí! Ah, Conseguimos! Graças a Deus. Ó, eu tô de Balé Que Caroline bom, aqui né? hoje, tá? Ai, que chique! Nem eu vim de Balé Caroline, você veio de Balé Caroline? Obrigada! Boa tarde, Cidelena. Obrigado pela presença. Hein, Luiz? E aí, tudo bem? Saudade! Tá me ouvindo? Luiz? Ó, eu não tô te ouvindo. Não? Não, muito baixinho. Oi, tá me ouvindo? Ué, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tá me ouvindo, Luiz? Tô te ouvindo super Oi? baixinho. Super Nossa! baixinho. Aí, Já agora chega aumentei mais aqui. perto, então. É. Aumentou? Consegue? Tá melhor? Eu consigo te ouvir bem baixinho. Eu vou ter que ficar bem pertinho, assim, de carão. Nós dois, então. É. Hein, Luiz? Então, vamos começar? Queria que você contasse pra gente, pra quem entrou, né? Eu acho que tem bastante gente que conhece. Ó, o Um pouquinho Jairo. de você. É o Jair, a Ana, a Rena. Oi, Ana. Tá ouvindo, Cidelena? Pelo menos vocês estão ouvindo a gente, né? Então, conta um pouquinho pra gente de você, Luiz. Como você começou na dança, na Royal Academy, como foi a Royal, quando ela entrou na sua vida, para as pessoas te conhecerem, as pessoas de Cuiabá, que não te conhecem. Peraí, Conheço são há muitas muito tempo. perguntas. Assim, Como eu comecei na dança? Eu tinha, assim, um instinto natural para dançar, né? Eu brincava com as minhas mãos, fazendo sombra na parede, né? Eu tinha aquele fio, assim, aquela sensação da dança dentro de mim, tá? E eu acredito, como quando eu era muito pequeno, eu vivi direto na natureza, porque eu morava só com a minha mãe, uma senhora que cuidava de nós dois, porque minha mãe era doente. Ela tinha problemas de saúde, de coração, e nós vivíamos num vale, sem vizinhos, né, sem essa sociedade tradicional. E eu vivi ali de 2 anos e meio até uns 4 anos e pouco, direto em contato com a natureza. E a natureza, ela ensina muita coisa para gente, né? Porque você está ali em contato com as árvores, com as plantas, com as flores, com os frutos, com os animais, Sim. né? Então, eu acredito que essa sensação de dança que existe em mim foi plantada nessa primeira fase da minha vida que eu vivi no meio do mato, na natureza. Entendi. Legal, bom saber. Então, assim, aí depois, né, quando eu vim para a sociedade, eu era uma criança muito diferente. E eu já voltei, assim, desenhando, né, escrevendo, lendo, muito cedo. Eu era apaixonado pela escola. Eu queria, mas não tinha idade para entrar na escola, não permitiam, né? E eu queria muito poder estudar, né? Eu queria me desenvolver. Então eu ficava desenhando, eu ficava montando casinhas com palitos de sorvete, eu bordava, né? Minha mãe costurava, e eu ficava olhando, eu ia aprendendo aquelas coisas todas. Então, eu fui uma criança que teve muita facilidade de fazer trabalhos com as mãos, trabalhos de concentração. E aí, quando eu comecei a crescer, meu corpo se tornou uma coisa muito estranha. Pés muito grandes, né? Falta de eixo interno, né? Eu não sabia
se eu colocava meu corpo para frente ou para trás para ficar equilibrado, muito magro, muito comprido, pequeno, mas assim, comprido para o que eu era. Aí a dança surgiu na minha vida e me ajudou demais nisso. Na realidade, eu não pensava em fazer dança, tá? Meu grande sonho sempre foi ser ator. Né? Olha! E aí eu acredito que, como ator, eu interpretei o papel de um bailarino que deu certo. Né? E aí, então, nessa trajetória toda, né, nessa vontade de estudar, né, e essa paixão pelo palco, né, por estar ali vivendo personagens, né, aprendendo todo o mundo das artes cênicas, né, somando com a música, que eu já havia me formado com 15 anos, somando com as artes plásticas, né, eu também fazia esculturas em areia. Então, eu acredito que esse contexto todo fez com que eu me transformasse em um bailarino. Eu não tinha ideia disso, mas as pessoas olhavam para mim e diziam, você é um bailarino. Eu aceitava. O meu primeiro papel profissional no teatro era um touro que dançava e não podia falar nada. Eu estava ali, um artista profissional, né? Imagina, e não podia abrir a boca. Né? Não podia abrir a boca no meu papel, né? E eu podia dançar. Quando eu fiz a segunda peça profissional, aí o meu papel era um hippie que dançava numa praça, que não precisava falar nada, ficava dançando. Né? Então, assim, por mais que eu quisesse ser ator, que eu quisesse falar, deixava eu cantar de vez em quando. Mas, assim, o que ia acontecendo mesmo comigo é que a dança, ela foi entrando, né? E junto com isso eu descobri que o balé era uma fonte imensa de conhecimento. Né? Foi aí que eu me apaixonei, e sou apaixonada até hoje pelo balé, porque é uma estrutura perfeita, né? Impecável. Né? Você tem que ser um ser humano muito evoluído para poder se desenvolver no balé, né? Você tem que se trabalhar muito para isso. Né? Que legal. E assim, e a Royal Academy, como ela veio para você, Luiz? Antes de eu entrar aqui em Cuiabá, como que a Royal entrou na sua vida? Né? Você estava trabalhando com a dança? Então, ó, a Royal, ela chegou no momento em que eu me mudei para São Paulo para fazer teatro. E eu havia assistido em Santos, num espetáculo da Lúcia Milás, a bailarina Carla Perotti. E a Carla Perotti, ela havia mudado da Itália para o Brasil, né, acompanhando o marido, que veio fazer um trabalho profissional no Brasil. E ela trouxe na bagagem dela as fitas, fitinhas de rolo, da Royal. Inclusive, né, a Ilara Lopes, Lúcia Milás, Marli Apoliano, né, essas pessoas, elas todas estudaram com a Carla, né? Então, a Carla, em São Paulo, a pessoa que trouxe a Royal Academy foi a Carla Perotti. Né? Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a Dalal Ascar oficializava a Royal no Brasil, graças a Deus, porque nós temos, né, a possibilidade de realizar todo esse trabalho. Então, quando eu me mudei para São Paulo para fazer o teatro profissional, eu comecei a estudar com a Carla, eu fiquei uns 4 anos estudando o elementar, né? Naquela época era elementar, porque ela não conhecia a matéria de rapazes. Né? Aí eu fui para o Rio, que eu descobri que veio uma professora, a Christine Stevens, né? Ela era formada lá no College de Londres, então eu fui aprender com ela a matéria dos rapazes para poder fazer o exame. Fiz o meu primeiro exame em São Paulo, na escola da Uda Bittencourt, né? No Cisne Negro, e aí eu decidi que eu queria continuar. Né? Eu passei, né, nesse primeiro exame, e aí eu queria continuar. Para continuar, eu precisava ter um professor que conhecesse. Então eu me mudei para o Rio de Janeiro e fui estudar com a Christine Stevens.
Então eu pude fazer o Intermediate daquela época, que é o que nós chamamos de Advanced 1. Sim. Quando chegou o Advanced 2, porque naquela época era de 2 em 2 anos, né? Então, quando chegou o Advanced 2, não tinha professor, que a Cristina tinha ido embora. Então, a Maria Luísa Noronha, né, nossa querida Lulu, me ajudou. Né? Eu tinha só os sílabos. O sílabus era muito diferente, não era tão, né, explicativo como é hoje. Né? Eu tinha os sílabus e aí, quer dizer, eu consegui os sílabus, mandei buscar a partitura em Londres, contratei uma pianista e aí eu fui o primeiro brasileiro a fazer esse exame e graças a Deus eu tive sucesso. E hoje é Luiz Carlos Arade, né? Por conta disso. Pois é, aí entrou essa história do Arade, né? Uhum. Porque eu recebi esse título, né? 2 anos depois de ter feito o exame, vinha, né? Tem uma carta que eu tenho guardado aqui dizendo que por eu ser o primeiro bailarino brasileiro a ter feito esse exame, né? A ter essa graduação, o comitê decidiu me enviar o Arade para usar depois do meu nome. Aí o que eu fiz? Eu passei a colocar o Arade e aí virou uma coisa, porque o Arade grudou, né? O Arade grudou no meu nome e no Rio de Janeiro as pessoas sempre me chamaram de Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Nogueira, mas em São Paulo, quando eu voltei para São Paulo daí de Cuiabá, o Arade grudou de vez no meu nome, não teve mais jeito, eu resolvi assumir e aceitar. E vamos falar de Cuiabá, então, né? Já que a gente vai... Luiz, pode contar, tá? Tudinho, conta tudo. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui, peraí, eu acho que eu sei porque que o som sumiu. Oi, fala. Tá me ouvindo? Continua a mesma coisa. Não sei por que ficou muito baixo, mas não tem problema, eu tô te ouvindo. É que eu fui tirar o som caso alguém me ligasse, alguma coisa. E o seu som abaixou quando alguém estava me ligando. Né? Entendi. Mas talvez a ligação esteja presa lá. Isso, Cuiabá. Vamos lá. Cuiabá. Você chegou aqui. Cuiabá tem que falar da Maria Cília, porque na época eu fazia... um espetáculo no grupo da Carlota Portela, o Vacilou Dançou, eu estava lá, e a Maricília chegou com aquela comitiva, né, de alunos, tal. Você era pequenininha, a Nelise era bebê. Né? Aí ela chegou com aquela comitiva e alguém me falou assim, olha, ela é do Mato Grosso. Né? Aí eu fui lá e falei com ela, eu gostaria de conversar com você, que eu sei que você é do Mato Grosso, eu quero levar um espetáculo, né? Eu estava tentando vender o espetáculo no Caos no Porto do Vacilou Dançou. Ela falou para mim assim, tá, agora eu não posso conversar, mas eu vou marcar com você pra gente falar sobre isso. Aí ela marcou na praia de Copacabana, que vocês estavam hospedados num apartamento ali, eu fui até lá, a gente bateu um papo, e a Maria Cília falou assim, olha, eu não quero comprar esse espetáculo, mas eu quero que você vá para Cuiabá. Aí eu falei, tá, mas eu estou vendendo o espetáculo, né? Eu não imaginava que eu iria para Cuiabá. Eu falei, então tá, muito obrigado, mas ela ficou com o meu contato, e algum tempo depois a Maria Cília me descobriu pelo telefone, me ligando e falando, Luiz, eu preciso que você venha para cá. Né, eu estou com o espetáculo das crianças para terminar, eu estou com o Lago do Cisne praticamente montado, e eu preciso que você venha para poder realizar esse trabalho. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou. Foi assim que eu cheguei em Cuiabá a primeira vez. Então você veio através do Lago do Cisne, você não veio através da roda. Foi o Lago do Cisne que me levou para Cuiabá. Nossa, que legal. Para mim você tinha vindo através da metodologia, para trazer a metodologia para Cuiabá, né? E de certa forma foi uma consequência, né, Luiz? Não é porque foi assim, isso era 1983, né? Então nós fizemos o espetáculo e foi um sucesso muito grande, porque assim, eu mesmo não imaginava a capacidade artística
das pessoas em Cuiabá. Como será que é Cuiabá, né? Porque eu conhecia Cuiabá de um joguinho de criança que era Viajando pelo Brasil. Tinha aqueles pininhos coloridos, né? E a gente ia viajando e ia ganhando pontos e tal. Então, o Mato Grosso, né, era aquela coisa da agricultura, da pecuária, né, e inclusive de extração de minerais, coisas assim. O jogo pontuava, você ia andando pelo Brasil, descobrindo as riquezas do Brasil. Então, eu sabia que Cuiabá tinha, né, uma grande riqueza. Mas eu não sabia como que era a cultura em Cuiabá. Eu não podia imaginar, porque Cuiabá, até os anos 60, estava muito distante da outra parte do Brasil, né? Sim. A gente sabe que antigamente tudo bom. vinha pelo Rio. E a gente sabe que, eu fiquei sabendo depois, né, que Cuiabá recebia óperas da Europa, lá tinha o Teatro de Alumínio. E existia, né, e deve existir ainda, mas existia de uma forma muito forte, uma cultura, a cuiabania. Né? E então a cuiabania ela absorvia uma cultura europeia. As casas tinham pianos vindo da Alemanha, cristais que vinham da Boêmia, né? Então essa era uma realidade que aqui, digamos assim, no Sudeste, a gente nem conhecia isso dessa forma, né? Então eu encontrei em Cuiabá uma riqueza muito grande cultural e pessoas com muito talento. Né? Então, isso fez com que eu me apaixonasse pela ideia de poder desenvolver um trabalho. Eu voltei e ficou a proposta. Você voltou. Quando você veio, você voltou para São Paulo, e aí que você veio para cá e ficou um tempo, é isso? Isso, O que aconteceu foi assim, né? Nós terminamos o espetáculo, eu voltei, e aí o Kelson veio ficar junto comigo onde eu morava em São Paulo, para poder fazer cursos e tal. E a Maria Cília havia feito uma proposta porque tinha a escola do Cochipó, né? Tinha a escola do centro e tinha a escola do Cochipó. Era uma casa linda, arborizada, né? Com aquelas mangas todas, né? E era uma delícia aquela escola. Ela falou: olha, Luiz, você podia vir para cá e ficar tomando conta dessa escola. Aí, quando o Kelso veio e ficou um tempo em São Paulo, na hora dele voltar, a gente combinou e eu voltei junto. Aí eu cheguei lá no Cochipó, né? E eu brinco que eu pulei o muro, mas não, o caseiro me atendeu, eu entrei lá. E fiquei lá, entendeu? Só depois que seu pai, o Manuel, descobriu, né, que eu estava lá e foi me buscar e me levou para morar junto com vocês. No apartamento que vocês moravam, né? Então, você passou a ser muito minha filha também, Ana Carolina, né? Claro. Porque a gente morou junto. Sim. Né? Nesse processo de estar em Cuiabá, a gente trabalhava demais, porque assim, Cuiabá eram 3 escolas, né? Tinha a escola que era a legítima escola cuiabana, né, que fazia o espetáculo no final do ano, a coisa mais linda, todo mundo vestido de Charlie Chaplin. Né? Tinha a escola da Fernanda Franzen, que era a escola assim, da elite, porque a Fernanda, linda, né, era Miss Biônica do Mato Grosso, né? Então ela tinha as meninas da sociedade ali, e tinha a escola da Maria Cília, que era recente ali, né, o Balé Caroline. Então, os outros já tinham assim um perfil definido. E a Maria Cília, ela queria fazer grandes produções, tal, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, porque eu também sempre fui dado, né, a fazer coisas grandes. Sim. E então nós começamos a fazer as produções, e naquela época a gente teve o apoio de primeira-dama, né, do Estado, do município, tinha concursos de Miss, né, então nós fizemos assim, espetáculos grandiosos, né, que, assim, que não seria muito fácil fazer para o lado de cá, porque aqui exigiria assim, um tipo de produção, de estrutura, que aí, de repente, o Cuiabá a gente conseguia fazer com muito mais facilidade, né? Com o apoio, a prefeitura chegava a montar cenários para a gente, né? Então, se pedia um evento, era uma coisa que a gente podia ir criando,
né? E criando, somando força, tal, e fizemos coisas lindíssimas. No meio disso, aí em 1984, já tinha o direito como professor da Royal por ter feito o Intermediate em 1978, né? O Nossa. Intermediate que agora é Advanced 1. Então eu já tinha o direito de ser professor da Royal, porque não existia o curso de formação de professores, não existia a faculdade como existe hoje, né? Uhum. Era uma outra época. Né? Então teve um curso na Bahia e foi meu primeiro curso de professor, né? Aí quando eu voltei para Cuiabá, eu fiz a preparação dos alunos todos, né? A gente precisava acho que, não sei se 90 ou 100 candidatos para poder realizar o exame no Mato Grosso, porque era uma região muito distante, né? Uhum. Então foi uma luta maravilhosa, né? Eu tenho uma coisa para te mostrar, ó, que eu É. separei. Olha aqui. Olha que Eu no linda! Pre-Prime, meu Então, primeiro exame, né, que aconteceu em é. Cuiabá. Acho que eu tenho outra foto. É, tá aqui. Essa aqui é a melhor, eu acho, para ver. Olha, Luiz. Olha que beleza. Então, ó, você, Ana Carolina, que coisa mais linda. Vestidinho, né? Que naquela época o Pre-Prime era um vestidinho, né, Luiz? Era. Não, a gente fazia um vestidinho. Você Fazia... acredita que esse tecido é tecido de cortina? Então, eu lembro desse tecido. Porque Ele foi importado do era assim, Brasil. entendeu? Aham. Você tinha uma imagem, né, de Londres, não com a mesma facilidade que se tem hoje, e aí você tinha que criar em cima. E a gente Aham. tinha que fazer aquelas saias com muita roda. Então, eu saía com a Maria Cília, ia vasculhar nas lojas, né? E a gente escolhia aquilo que a gente acreditava que era o melhor. E a Maria Cília sempre teve muito bom gosto nesse sentido. Então eu ficava muito satisfeito, né? E com isso a gente ia criando tudo aquilo que precisava. Sim, com certeza. Eu trouxe também algumas outras fotos, eu queria que você comentasse, tá bom? É. Sobre cada uma delas. Já que você falou do Lago dos Cisnes, eu trouxe uma foto de você, de Príncipe e a Maria Ercília, né, fazendo, no caso, para Dedê. Então, esse foi o primeiro, no Então, caso, a primeira é. produção. Então, esse aí é o Lago, foi o nosso primeiro espetáculo, né? Nós fizemos no Teatro Universitário. E, na realidade, era uma outra bailarina que ia dançar. Né? Uhum. É Diana, é o nome dela. Sim. Mas eu falei para a Merecília assim, vem cá, por que você não dança, né? Porque a Maria Cília ainda tem, né? Aquelas pernas fantásticas, o pé fantástico, que é direto na ponta e tudo. Ela falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você sobe na ponta, faz a pose, porque as linhas dela eram naturais, e deixa que eu controlo o resto, né? Uhum. Então, assim, foi uma experiência fantástica. A plateia, todo mundo amou, né? Foi uma produção muito bem cuidada, com um cenário muito bem cuidado, né? As meninas do corpo de baile, assim, muito empenhadas, muito artistas, né? Eu Então, até isso foi em achei 1983. 83. Nós fizemos em Cuiabá e fizemos também em Rondonópolis. Foi o primeiro espetáculo de balé que aconteceu em Rondonópolis, num cinema adaptado para ter o espetáculo. Nossa, que legal. Eu até achei eu aqui no meio, ó. Tá vendo, Luiz? Então, mas você foi entregar flores. Olha lá, eu queria ser cisne também. Eu lembro nessa época eu falava, mãe, deixa eu ser cisne. Deixa eu entrar junto. Aliás, eu queria entrar em todas as Mas você produções. está de pedrinha preciosa, né? Aí você está, se não me engano, de ametista. Isso. Agora vamos em outro. Esse aqui eu acho que foi muito especial, porque, tipo, minha mãe até falou com o Jairo esses dias na live que ele fez com o Jairo sobre Carmen, né? Vocês
se lembra de Carmen, né? Carmen foi lindo, 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 e tinha um cenário maravilhoso. Aqui, eu achei essa fotinha aqui, olha lá. Então, olha só. É. Então, a Maria Cília queria muito fazer Carmen. Ah lá, essas fotos são lindíssimas. São. A Maria Cília queria fazer Carmen, mas assim, eu sempre tive uma coisa comigo de ser criativo, né? Então, eu não queria copiar nenhuma produção, né? Eu não queria pegar lá, naquela época era fita de vídeo VHS, né? Já existia, nessa época já existia. Era um luxo, a gente podia assistir as coisas, né? Mas eu nunca gostei de copiar, né? Eu sou um artista criativo e eu queria fazer um trabalho da minha própria autoria. Então eu pesquisei muito, 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 muito. Tomei muito vinho, comi muita pétala de rosa, e eu fazia os desenhos, e eu ouvia a música. E como tinha essa coisa da Carmen ser cigana, eu resolvi introduzir um jogo de baralho, né? E isso foi assim, foi o que deu digamos assim, era o fio condutor do espetáculo, porque os personagens, né, o pessoal do nosso corpo de baile, eram as cartas, né? Então você tinha ali valete, dama, reis, coringa, né? Um coringa maravilhoso que a Benedita fez. E eu me inspirei também para fazer o personagem que eu fazia em quadro de Picasso, né? Para fazer o vestido da Maria Cília, que tinha 150 leques de chamalote para poder subir a escada, um vestido preto com uma flor vermelha no peito. Esse eu procurei em revistas de alta moda, né? E aí nós tivemos a sorte de ter um cenógrafo maravilhoso. Cada telinha que tinha naquele cenário era de papelão feito à mão, curvada à mão. Ele umedecia, depois pintava. Então nós tínhamos uma taberna, né, à esquerda, a taberna do Lilas Pastia, e ali era servido vinho e queijos, porque nós tínhamos parcerias, né? Vinho Sinuelo. Então, quem assistiu o espetáculo sentava em mesas com cadeiras. Onde que foi, Luiz? Olha, era um estúdio da TV Manchete. A TV Manchete entrou no Mato Grosso, fez um estúdio maravilhoso, mas esse estúdio ficou meio tipo assim, um elefante branco, né? E aí a gente conseguiu utilizar esse estúdio para fazer o espetáculo. Né? Então, foi muito legal, foi muito diferente. E eram vários cenários, né? Eu lembro que tinha uma então, à esquerda, assim, né, de quem olha, a plateia está sentada em mesas e cadeiras, né? Como se fosse uma casa de show. Aí à esquerda nós tínhamos a taberna com os barris, com aquela coisa toda. À frente da plateia, um queijo vermelho, que é aquele queijo que se usa no bolero de Ravel. E esse queijo, ele tinha um buraco no meio tampado, que é de onde eu tirava a minha capa, assim, uma capa vermelha, né? Aí, atrás desse queijo, tinha um giral, né? Como um andaime que tinha 3 leques em cima, um leque branco, um vermelho e um preto, né? Cores de Espanha. E tinha uma escada lateral, que era a escada que a Maria Cília subia com aquele vestido preto de chamalote, né? E então embaixo desse giral era como se fosse um jardim, era um ambiente. E para chegar aí, era como se fosse uma vila, com uma ruazinha, toda de casinhas, com telhadinhos e gerânios, janelas, né? É uma coisa, assim, um cenário fantástico, maravilhoso. E a gente interagia com esse cenário todo. Então, em determinados momentos, esses leques abriam, fechavam. Eu podia saltar, que assim, na minha concepção de Carmen, eu era um menino, né? Um arlequim representando Picasso, que quando saltava e caía no queijo vermelho, virava o Dom José, né?
E aí ele tinha que se transformar e por isso tinha que tirar a capa. As roupas eram muito lindas, porque nós trabalhávamos tanto para as meninas com os vestidos de bolas, né? Como dentro da linha de Espanha, mas também tinha na cena no segundo ato, eram malhas pretas de um ombro só, com chapéu, né? Aquele chapéu tradicional espanhol, e os meninos todos tinham aquelas capas de toureiro, né? Então, era um espetáculo muito fantástico. E foi muito incrível também, porque, de repente, eu recebia visitas do Rio de Janeiro. Alguém tinha sido minha aluna lá no Badalada Lascar, tinha do Mato Grosso, e ela assistir. Porque ficou muito né? tempo, né, Luiz? Ficou muito tempo. A gente fez uma temporada. Foi uma temporada. Fizemos uma temporada, porque o intuito de Carmen era lançar a primeira companhia de dança profissional do Mato Grosso. Então, nós trabalhamos nesse sentido, né? Sim. Boas histórias, né, Luiz? Nossa, são muitas histórias maravilhosas. Vou trazer outro trabalho que eu acho que também foi importantíssimo para a época que você fez parte, né? Que foi o trabalho da terra. Lembra? Claro que lembra, né? Ah, com certeza, né? Histórias da Terra, Histórias do Brasil, né? Então esse foi um trabalho de muita criatividade, porque assim, eu ouvia dizer que a Cuiabá, Chapada dos Guimarães, antigamente era mar, né? Dizem que era o mar, e quando a Terra mudou, virou tudo, aí levantou que a Chapada era no fundo do mar e que subiu, né? Ô Luiz, o pessoal aqui tá, a Jaira, a Cidelena, estão tudo relembrando o passado. Não é maravilhoso? Oi, Jairo, oi, Cidelena, olha, esse tempo passou, a gente nem sentiu, né? Nem sentiu. Que delícia, que bom ter vocês aqui. Sim. Né? Então, aí o da Terra, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre as transformações, né, que acontecem no planeta, porque assim, como eu falei lá no início, que eu fui muito inspirado pela natureza, então quando eu cheguei no Mato Grosso, em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães, e vi aquela natureza exuberante, né, aquilo me tocou de uma forma que eu falei, nunca mais saio daqui. Né? Vou ficar aqui para sempre. Porque era aquela natureza maravilhosa. Né? Então, nas pesquisas, eu comecei a pesquisar sobre Cuiabá, né? Sobre a história de Cuiabá, sobre o tipo do cuiabano, qual seria a origem. Né? E na minha fantasia de artista, eu fui buscar referências lá, sim, na Ilha de Knossos, na Grécia, no Egito, né? E, ao mesmo tempo, tinha a coisa do índio, né? O índio muito presente, mas aquele texto que a cultura europeia, né? Que a influência dos jesuítas, havia feito com que a cultura indígena, de certa forma, desaparecesse, né? Ficasse só uma parte. Eu fui para o Mato Grosso também muito curioso com a parte dos índios, né? Com a cultura indígena. Até hoje eu estou muito curioso, eu ainda vou mergulhar mais nisso, tá? Tá bom. Estou mergulhando, devagarinho. Então, o da Terra Histórias do Brasil eram músicas brasileiras, né? A gente tinha música do Ney, nós tínhamos música de vários cantores brasileiros, e assim, a inspiração da montagem vinha de primeiras civilizações, tanto que as meninas tinham aqueles vestidos com um bambolê embaixo, porque quando se movia, fazia barulho, aquilo, né, eram sinos que elas vestiam com cabelos de sinhaninha.
Né? Então, isso tudo era parte da cultura antiga E e aqueles foi nadadores. adicionado ao espetáculo uma parte de rituais antigos também, né? Para falar de um tipo de cultura. E aí, do lado da indígena, né? Como a gente morava em Cuiabá, mas a gente estava ali na civilização, eu precisava que os artistas, né, tivessem uma vivência. Então, nós íamos para um lugar chamado Cantinho do Céu, né, porque tinha água límpida, árvore, aí nós levávamos frutas. E, nossa, eu tenho fotos maravilhosas É, daquela época. que Né? legal. E, então a gente fazia esses laboratórios, né, pulando da árvore no rio, né? Então toda a montagem ela foi feita através de vivências, de laboratórios, que são coisas que normalmente se faz no teatro, né? Como eu Uhum. tive a experiência profissional no teatro antes de me Sim. tornar assim um bailarino, então quando eu mergulhei fundo no mundo da dança, eu já tinha toda essa experiência das artes cênicas, né? Experiência vivida. Então, quando eu ia montar um balé, eu já levava todo Tudo esse isso. lado. Né? Então, o resultado acabou sendo uma coisa fantástica. Tem uma curiosidade aqui, que eu gosto de comentar, porque, assim, tinha o Zé, que fez a iluminação, né? Uhum. E eu já havia conversado com outro iluminador e falei assim, olha, aqui na cena dos índios, eu quero que, sabe quando a luz da floresta, da selva, a luz do sol atravessa e faz assim, né, aqueles raios de luz, né, que tinha Uhum. aquelas cenas remando no rio, tinha que ser uma coisa mágica, né? E aí eu já tinha falado com outro iluminador e ele falava para mim assim, eu falava, olha, eu quero uma coisa assim. Ele falava assim, Luiz, o que você quer é impossível, não existe. Eu falava, mas como? Não, o teatro não tem recursos, né? E o Zé, né? Eu sabia que o Zé tinha essa grande capacidade porque eu já tinha conversado com ele. Ele falou assim, Luiz, o espetáculo a gente ilumina até com uma lata e uma vela, né? Aí eu falei, Zé, eu quero uma cena assim. Ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer. Ele picou gelatina em pedacinhos, fez a montagem, colocou lá nos spots, nos holofotes, acendeu o palco e falou para mim assim, é isso que você quer? Eu falei, Zé. Né? Então, Nossa, é a coisa da criatividade, com né? Porque certeza. você pode ter toda a tecnologia. Hoje em dia as pessoas trabalham com muita tecnologia, né? Mas assim, nada vai substituir a criatividade na arte. Tanto que o Zé, pouco depois, ele foi ao iluminador do primeiro Rock in Rio do Brasil. Né? Ele fez a faculdade de cenografia no Fundão. E depois ele foi para a Alemanha, porque ele iluminou um espetáculo de dança contemporânea, onde ele pôs uma lâmpada iluminando um ventilador. Né? E ali Nossa. acontecia o cenário todo. Tá? Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente fala assim, iluminação 3D, Disney World, efeitos, vamos enlouquecer a plateia, né? Mas não, você tem que fazer... Sim, sim, claro que sim. Mas você tem que fazer um trabalho com qualidade artística. Tem. Né? Você tem que ter a sua criatividade. E principalmente nos tempos atuais, a criatividade ela está na pauta. Né? Porque ou você tem criatividade, né? Ou dançou. Tem que desenvolver, né? Tem É. que desenvolver. Que bom. Eu tenho mais um aqui, mas acho que esse aqui foi mais breve, que foi cabaré. Lembra de Ai, cabaré? cabaré, uma delícia. Uma delícia. Cabaré também Então, foi, ó, é muito especial. que foi assim, ó. Eu não sabia o que eu ia Ó, para encontrar quem quando eu tá chegasse. online, matar a saudade, ó. Jairo tá Ai, que ali. maravilha, olha só. Willkommen, bienvenue, welcome. Muito legal, muito legal. Eu não sabia, Ana Carolina, o que eu ia fazer quando eu chegasse em Cuiabá. Né?
Porque eu não sabia como as pessoas eram, eu já falei isso antes. Sim. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa muito colorida, né? Eu preciso fazer... Aí, sei lá, eu imaginei que ia montar alguma coisa de circo, com faixas coloridas, com uma coisa assim. Aí eu cheguei, olhei, me deparei com outro cenário. E outra, a gente precisava crescer, né? Como eu te falei, era uma escola jovem, né? Mas com uma proposta de profissionalizar. Então, o que a gente podia fazer? Porque existia a oportunidade de fazer uma série de espetáculos, mas eles não eram no teatro, né? Tanto que a gente dançou atrás da igreja, no campo de futebol, né? Lá nos militares, né? A gente dançava em todos os lugares. E existia uma brecha para a gente poder fazer as apresentações e se tornar conhecido, né? Participando de eventos que existiam. Né? E o cabaré cabia muito bem, né? Porque ele era digamos assim, de fácil comunicação. Né? O que é isso? Fácil comunicação. Tinha brilho, a sensualidade, né? Várias músicas, né? E o pessoal vestiu, né? Vestiu a Adorava. coisa. Então era muito gostoso, porque a gente mostrava uma versatilidade, né, dentro da linha coreográfica, baseada no jazz, né? Jazz de Bob Fosse, Broadway, né? Então era muito gostoso, além da gente fazer o balé clássico, a gente poder fazer um jazz que era um jazz de linha de show. Tinha concurso de Miss também, o cabaré. Então, mas o cabaré nós não fizemos para concurso de Miss. Concurso de Miss a gente fazia pompa e circunstância, né, com roupas de veludo, saias plissadas, leques, né? Né? Pompa e circunstância. Fazíamos o retorno de Jedi, né? Tanto no da Terra, Histórias do Brasil, quanto nesse Retorno de Jedi, onde nós juntamos essas três escolas, né, que existiam em Cuiabá, as malhas todas foram pintadas no corpo. Eu pintava. Eu lembro disso. Eu pintava. E depois, para sair aquela tinta que grudava nas pessoas. Tem gente que se queimou na época, não foi, Luiz? Assim? Porque a tinta, de repente, né, queimava conforme... Mas eu já tinha usado antes, acho que era o calor de Cuiabá, sei lá. Né? Mas aí ficava aquela coisa, depois todo mundo tinha que tomar muito banho e tal, mas as roupas ficavam lindíssimas, que a gente pintava tudo, pintava malha, pintava sapatilha de pontas, né? Para poder fazer a criação. Ana Carolina, persona. Jari tá falando aqui, persona. Nossa, persona era maravilhoso, sabe por quê? Era um jazz, né? Era um jazz feito assim, tinha um lado mais animal na coisa, e persona, né? O título é aquela máscara que você usa socialmente, né? Para as pessoas acharem que você é aquilo, quando na realidade você não é, né? Então a gente chama, né? Em psicologia isso de persona, meio que por aí. Então, eu tinha vontade, eu estava no Mato Grosso, né? E eu queria fazer um elogio, né? A energia animal, a essa força toda, né? Então, os rapazes, eles tinham rabos de cavalo, né? De crina de cavalo na cabeça, aquelas maquiagens todas. E eu havia aprendido a fazer aquelas máscaras de gesso. Sim. Sabe quando a pessoa que vai fazer operação plástica, que aí pega gás, engessada, tal, para tirar o formato do rosto? Então, nós trabalhamos o persona, né? Tinha algumas pessoas que tinham solos, coisas assim, então as máscaras depois, era o próprio rosto da pessoa, mas ele era inteiro retrabalhado com lantejoulas, né? Com brilho. Então, quer dizer, a pessoa estava ali dançando em cena com a cara dela mesma, né? Mas com a cara dela, assim, transformada para um grande show,
né, para uma grande apresentação. O Corpo de Bali todo tinha máscaras também, essas máscaras em determinado momento caíam. E nós tivemos a sorte que fizeram um cenário para a gente, que na época foi uma grande novidade. Eu desenhei o cenário como eu queria, tal. Eu falei, eu vou chutar, vai que sai, né? E era uma fonte com água caindo, né? É uma coisa que atualmente você vê bastante, até em academias, no comércio, determinadas lojas, shoppings, você vê aquela parede de vidro com água caindo. E lá naquela época a gente já tinha feito isso, né? E tinha todo um movimento, né, de paredes em pé, assim, muita iluminação. E como era desfile de Miss também, né? Então tinha o palco e tinha o T de Miss. Então a gente aproveitava e utilizava tudo isso. Né? Sim, Música maravilhosa também. Linda, eu lembro, muito Snake bonita. Eye, 7-Eleven, Don't Run Me Down Tonight. Que gostoso. Tão bom Bom poder lembrar, recordar né, isso, né? Bom demais lembrar. Assim, os nossos trabalhos nunca pararam, né? Você sempre veio para Cuiabá, participou dos espetáculos, e um dos mais recentes, que eu acho assim que é sua cara, eu trouxe a foto, inclusive, foi o nosso querido Dom Quixote, né? Dom Quixote. Essa foto é do primeiro Dom Quixote, que é com a Liana, né? Com a Liana, quando ela veio com o Cícero dançar. E você incorporou, né, Luiz? Não era o Dom Quixote, era Luiz Carlos Dom Quixote. Foi muito lindo. Né? Ué, você tem que fazer, mas tem que deixar a sua marca, né? Sim. E uma coisa muito legal no Dom Quixote é a coreografia e a direção do Kelson. Né? Porque o Kelson, ele tem assim, essa abertura, né, de saber para onde levar o espetáculo para que as pessoas fiquem confortáveis. Né? Então, ele pega o espetáculo do original, mas assim, dentro dessa linha que eu falei, né, que a gente vai criando em cima. E o Kelso, além de fazer a criação, ele dá para a gente a oportunidade da gente se colocar e dizer, olha, Kelso, eu gostaria de fazer tal coisa. Tanto que agora, no último Dom Quixote do ano passado, sim, eu cheguei lá com as castanholas, né? E falei, ele sempre vem com a viola de coxo, né? Aí eu falei, peraí, ele vai chegar com a viola de coxo? Eu vou com as castanholas. Aí eu falei, Kelso, eu quero tocar castanhola no espetáculo, né? Eu quero dançar mais. Porque, assim, quando fala Dom Quixote, todo mundo fala, nossa, você vai fazer o papel principal. Uou! Mas o Dom Quixote não dança nada, né? Aí as pessoas falam assim, né? Se bem que no nosso Dom Quixote já dançava, mas esse Dom Quixote dessa última vez, ele era muito assanhado, entendeu? Ele queria dançar muito mais. Ele dançou muito. Tanto que o Kelso criou, né, uma linha para finalizar esse Dom Quixote, que era uma coisa assim, né? Por que o Dom Quixote tem que terminar sempre triste? Né? Nós estamos vivendo uma outra época, né? Então, Dom Quixote, ele pode se tornar uma pessoa realizada, né? Ele pode terminar tendo um final feliz. Sim. Né? Então, foi muito legal. A gente não, como que fala, não distratou a obra. Ao contrário, né? Mas foi feita uma releitura muito positiva com a nossa época, com o nosso momento. Porque hoje você vê, né? Tem o Lago dos Cisnes feito só por rapazes que são os cisnes, né? São releituras. Uhum. Né? E tudo isso hoje em dia é muito interessante. Não existe mais aquele pré-conceito que você pega aquela obra e tinha que fazer exatamente uma cópia, né? Sim. Então, não, quer dizer, esse Don Quixote é muito legal por causa disso. E também variaram as bailarinas, né?
porque nós tivemos a Liana, né? Depois nós tivemos outras. A Liana, o Cícero, né? Fizeram os papéis principais. É. Eu acho que foi 2012, viu, Liana? Minha cabeça às vezes erra, mas eu acho que foi. E aí nós fizemos o ano passado, né? Um outro Dom Quixote, já com outros bailarinos, né? Porque o Caroline sempre teve esse feeling, né? De dar oportunidade para as pessoas, né? A mostra traz muito isso, a mostra de dança, de dar oportunidade para as pessoas mostrarem o seu trabalho, né? Então a gente está sempre diversificando, a gente monta o mesmo trabalho, mas está sempre buscando convidados diferentes, né, Luiz? E você tá junto sempre nessa, nos ajudando, nos apoiando. Então, nossa, a mostra de dança foi um passo, assim, magnífico, né? Sim. Porque, ó, a mostra de dança, ela lotava um hotel, eu sempre misturo o nome, Tayamã? Foi Tayamã. Lotava o hotel, assim, com jovens que vinham do interior do Mato Grosso, que não conheciam a capital, e de repente tinha o palco do teatro, tinha o palco do shopping, e tinha o palco na beira do rio, iluminado pela lua cheia, né? E muitas modalidades. O próprio Siriri Cururu, né? que é a dança folclórica da região, teve um desenvolvimento muito grande a partir de então. Né? Porque, de repente, ele foi colocado em cima de um palco. E isso deu uma outra visibilidade. Né? E a gente sabe o quanto os grupos que fazem as danças folclóricas tiveram outras oportunidades depois de poder viajar o mundo. Quer dizer, então, a mostra de dança, ela fez com que realmente a expansão fosse muito grande para muitas modalidades, né? Fez a conexão com as pessoas do Estado, fez a conexão com pessoas de outros estados, de outros países, né? E se tornou realmente um evento louvável, que merece todo o reconhecimento. Com certeza, foi muito bom. E continua sendo, né? A Mostra de Dança de Mato Grosso ainda existe. Essa pandemia, a gente esse ano não sabe ainda como vai fazer, talvez mais para o fim do ano, mas a mostra de dança está sempre aí, né? Dando oportunidade para as pessoas mostrarem seu trabalho, né? Tanto os profissionais quanto as pessoas tipo que não têm oportunidade de dançar num palco, que não têm oportunidade de participar num teatro, né? A gente dá essa oportunidade, né? Então, isso é fundamental, porque assim, a gente fica pensando, né? Nós estamos vivendo agora num mundo novo. Sim. E nós sabemos que é de bom tom para a nossa própria saúde, para o nosso próprio coração, estarmos em contato com as pessoas que nós possamos ajudar de alguma forma, né? Embora a gente já viesse fazendo isso há muito tempo, mas era um mundo velho e talvez, né, a gente fazia, mas não tinha o reconhecimento, né? A gente fazia porque fazia mesmo, porque tem que fazer, e essa é a nossa missão, então vamos embora. Mas parece que agora a coisa está mudando muito, né? Porque existe a oportunidade agora de uma nova consciência humanística, né? Da valorização do ser humano. Sim. Então, muitas vezes, a gente fica assim, preocupado, falando, mas, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Né? Porque a primeira coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa é dar um pão para ela, porque ela está com fome. Né? Mas as carências não são só de pão. Não. Né? São muitas carências. A carência cultural, ela é muito grande. Né? Então, ao invés da gente ficar lá se perguntando, mas será que eu posso fazer para né, ajudar, né, no desenvolvimento da nova sociedade? Eu falo assim, vamos continuar sendo aquilo que nós somos, porque agora nós vamos ter mais oportunidade. Agora, né, durante a pandemia, as pessoas perceberam a importância, né, do exercício físico, né, das artes. Né, as pessoas trancadas em casa, se elas ficarem só comendo, elas vão ficar doentes. Também, né? Do lado espiritual da fé, né? Né? Se criando novos valores, né?
eu acredito que o nosso trabalho pode colaborar muito. Então, nós temos que fazer mais projetos, né? Nós temos que integrar mais, né, essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade. É assim, né? Acender a luz, né? Sim, com certeza. E aí a coisa acontece. Então, eu já estou me sentindo bastante tranquilo com isso, tanto que dentro de casa, desde o dia 12 de março, eu estou vivendo aqui artisticamente dia e noite, né? Eu estou fazendo um curso de teatro também. Se você me pegasse ontem, eu estava inteiro maquiado, como você quer. Aí, se alguém tocar o portão, eu vou lá, eu abro desse jeito mesmo. A pessoa fala, nossa, você está tão diferente hoje. Mas é assim mesmo, porque a gente tem que se exercitar. Com Né? certeza. A gente tem que se exercitar na nossa arte. Né? É preciso um exercício diário da gente com a gente mesmo, né? Porque a gente tem que melhorar. Então, tem momentos em que a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Né? Aí você entra para dentro de você e vai lá buscar a solução, porque a solução está dentro de cada um de nós. Né? Você não deve ter medo, né? Você não deve achar que o processo todo vai te sucumbir, né? Ao contrário, bota a sua luz para funcionar. Sim, né? É o momento. Seja útil estando vivo. Né? Sim, importante. Adorei, Luiz. Olha, já está dando 1 hora que a gente está conversando. Acredita? A gente vai ter que parar então, porque senão depois não consegue salvar a live, né? Não, mas eu quero te agradecer, viu, Luiz, por tudo. Te conheço desde pequenininha e você, como eu já falei várias vezes, é um pai para mim, sempre me incentivando dentro da dança e dentro de outros lados também. E brigadão por tudo e por essa live maravilhosa. Ana Carolina, você é muito querida, você é uma filha muito querida, né? Então, esse laço que nós temos, que a vida nos deu, né? A oportunidade de estabelecer e de desenvolver, ele vai continuar, ele vai existir para sempre. Amém. Né? Meu coração no seu coração, eu só posso agradecer. E quero agradecer as pessoas todas, não deu tempo de ler aqui, né? Estou vendo rapidinho, a Liana ali, tá, Ana Brisa, né? Então, eu quero agradecer as pessoas por virem aqui no nosso bate-papo, porque a live realmente é uma coisa muito legal, né? O encontro de amigos é uma forma de estarmos juntos, né? Eu estou curtindo muito fazer essas lives. Muito obrigado por ter me trazido até aqui nesse momento. Obrigado você por todos os seus ensinamentos, pela sua luz e por estar presente sempre aqui com a gente em Cuiabá, tá bom? Beleza. Beijo, obrigada a todo mundo que participou. E beijos. Vamos para as próximas. Tchau, gente. Tchau, Luiz. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, minha querida. Tchau. Obrigado a todos.